Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para todo mundo que está vendo a gente pela TV UFMA lá em São Luís do Maranhão, para quem está vendo a gente pela Pop TV em Porto Alegre Sobradinho. Hoje, terça-feira, a gente vai falar um pouco aí dos dados que saíram sobre balanço de pagamento, o investimento direto no país. Vamos discutir um pouco a qualidade desse índice aí, que está melhorando sim, a gente vai falar mais sobre isso depois. Vamos falar também aí do índice de confiança aí da indústria, vamos explicar por que ele teve essa queda agora no mês de outubro. A gente vai falar também aí de falas da Simone Tebet aí, falando mais uma vez aí sobre corte de gastos, vamos repercutir um pouco tudo isso. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para a Débora, que está em casa ainda, se recuperando. Débora, bom dia para você, como você está? Está melhor? Bom dia, André. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Eu estou melhorando aí na medida do possível, não estou 100%, mas estou melhorando. Até achei mais prudente ficar em casa, como eu não sei o que eu tenho ainda. Acho que é importante a gente também não expor ninguém. Mas, no geral, estou um pouquinho melhor que ontem. E temos assuntos importantes, polêmicos também para falar aqui, né? Além de todos esses assuntos que o André passou, a gente ainda vai falar daquela polêmica que voltou a aparecer sobre o COI, né? Os certificados de operações estruturadas da XP acabaram causando prejuízos e aparentemente não tinham tido os seus riscos explicados. E eu falo aparentemente porque normalmente realmente não temos esses riscos explicados da forma que deveria. Então a gente vai explicar um pouquinho como funciona e por que isso está acontecendo também. Mas vamos aí para a nossa terça-feira, que tem agenda, tem um monte de coisa pela frente. Então já vamos pular para a agenda do dia de hoje, para todo mundo saber o que o nosso telespectador deve enfrentar, né? A gente está o dia de balanços, já deu para ver logo no comecinho da agenda um monte de balanços saindo, né, Débora? Então vamos lá passar pela agenda do dia. O dia, de novo, marcado aí por balanços, resultados corporativos. Tem balanço do Santander, balanço Santander Brasil também, a Lufthansa, McDonald's, BP, IHSBC, isso tudo antes da abertura, tá? Então esses dados, eles saem antes da abertura, e na Alemanha a gente já teve também índice de confiança do consumidor. Então já tivemos esse dado divulgado às 4 horas da manhã. Em seguida, a gente teve a fala de Roberto Campos Neto lá no Reino Unido, né? Então ele teve uma fala num evento que está tendo em Londres. Então ele participou desse evento e falou durante a manhã. Às 8 horas da manhã saiu a confiança da indústria, dado esse que a gente vai passar para vocês com detalhes. E às 8h30, o Banco Central divulgou o investimento direto no país de setembro, dado também que a gente vai passar para vocês. Temos estoques no atacado de setembro nos Estados Unidos e hoje começam também aqueles dados relativos a emprego por lá. Então começa sempre pelo JOLTS, né, que é o relatório de abertura de vagas. Depois a gente tem o ADP, que é o relatório de vagas no setor privado, que eu sempre gosto de fazer um paralelo só para vocês lembrarem aqui que é vagas no setor privado, que seria grosseiramente parecido com o nosso CAGED. E depois sai o payroll. Esse sim que é o dado mais completo do mercado de trabalho dos Estados Unidos, né, que é o último que sai. Essa semana, então, vai ser marcada por esses três dados de mercado de trabalho, mas também resultados de grandes empresas de tecnologia. Inclusive, se quiserem passar aí a página para a gente pegar os outros dados, hoje já começa o fim, né, dessa espera pelos resultados das grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos, porque depois do fechamento sai o balanço da Alphabet. Então é o primeiro das grandes empresas de tecnologia, na verdade é a primeira, que vai divulgar o seu resultado. Tem também a AMD hoje, American Micro Devices, e o balanço da Visa. Então essa semana ela deve ser marcada muito, né, pensando na agenda do exterior, por esses dados relativos ao mercado de trabalho e os resultados das Big Techs, como são chamadas as grandes empresas de tecnologia. Então está todo mundo à espera desses dados de uma forma global para tomar posicionamento.
Aliás, já entrando na nossa abertura de mercado, né, com aquela notícia que a gente sugere todo dia para vocês falarem, para vocês verem o que aconteceu, o que pode acontecer, o que está no radar, né, Débora? A gente vê aí que na Ásia, né, você teve também já uma postura bem marcada pela espera dessas empresas de tecnologia, né? Os mercados, principalmente aqueles mais ligados ao Ocidente, que é o Nikkei 225, é o principal expoente desses mercados aí, já apresentando aí uma alta, né, já na esteira aí de boas expectativas em relação a essas empresas de tecnologia, né? Exatamente. A Ásia hoje ela respondeu a diversos fatores. A gente não teve um fator único que direcionou o continente asiático. Um dos fatores realmente foi esse da espera pelos balanços de tecnologia, uma expectativa mais positiva, inclusive, do que deve vir desses resultados. Então, isso acaba influenciando a Ásia. Lembrando que a Ásia tem uma participação grande, tanto no mercado consumidor, como também, muitas vezes, fornecedor para algumas empresas. Então, tem uma ligação muito grande com o setor de tecnologia dos Estados Unidos. Em algumas empresas, essa ligação é ainda maior. Então, isso acaba trazendo essa espera para até saber qual foi a participação do mercado asiático e a influência disso nas empresas de tecnologia. Então tem esse fator que já acaba impulsionando, mas a gente teve outros dois fatores que também trabalharam para a Ásia continuar em alta. No caso do Nikkei 225, que é o que vocês estão vendo na tela, o Nikkei 225 é o principal indicador, né, principal índice japonês, ele ficou no terreno positivo, teve mais um dia de alta, ainda na esteira do movimento de ontem. Então, ontem o iene se desvalorizou e acabou favorecendo ali as empresas exportadoras, que são grande parte do índice japonês. Então, esse movimento continuou hoje e continuou também naquele movimento de eleições gerais que aconteceram e o primeiro-ministro que não tem a maioria dessa vez, maioria parlamentar. Então, tudo isso influenciou o movimento do Nikkei 225. O Xangai Composto ele acabou ficando um pouquinho pressionado por conta das empresas ligadas à energia. Então, a gente teve esse movimento divergente no Xangai Composto que teve essa pressão um pouco maior, mas um ponto que eu queria trazer da China, que acaba influenciando bastante a gente aqui no Brasil, é a nova expectativa por novos estímulos, né? Parece também que eu estou sempre falando a mesma coisa, mas dessa vez a China, e deve aprovar nas próximas semanas, anunciou um aumento da dívida, e esse aumento de dívida pode ser maior dependendo do resultado das eleições dos Estados Unidos. Na expectativa de que a China vai ali aumentar a sua dívida para estimular a economia, os mercados emergentes e exportadores de commodities, caso aqui do Brasilzão, acabaram abrindo hoje no positivo. Então, a gente está respondendo mais aos fatores da China do que dos Estados Unidos hoje, justamente nessa expectativa da aprovação do aumento da dívida e caso, né, e aí a condicionante é essa, caso Donald Trump ganhe ali a eleição, esse pacote pode ser ainda maior. Vamos então agora para o Brasilzão, Débora, que teve uma notícia aí na verdade, o balanço de pagamentos, né? Eu acho meio estranho que o Banco Central fique inventando a roda, né? Chama de dados do setor externo, mas na verdade é o balanço de pagamentos que mostra a conta de capitais, a conta de transações correntes, né? Então vamos até, acho que a notícia aí até a próxima, né? Não é essa aí, essa mesma aí. Do déficit de contratações correntes aí, que você tem duas situações que aconteceram, que foi a seguinte: primeiro, a gente registrou esse déficit de 6,5 bilhões em setembro, da conta de transações correntes, mas antes que vocês fiquem alarmados, primeiro, isso não é dívida fiscal, tá? Então respirem fantasmas do comunismo e riscos fiscais aí, que não é isso que a gente está falando. É simplesmente a balanço de pagamentos que mostra aí o resultado entre transações, entre balanço de pagamentos da saldo de bens e saldo de serviço. A gente é estruturalmente aqui no Brasil, desde que o mundo é mundo, desde que a gente começou a medir esse negócio, estruturalmente deficitário na conta de transações correntes. Por quê? Porque a gente tem um saldo muito negativo em serviços, a gente tem muito gasto, muito déficit em juros, muito déficit em lucro, a gente tem déficit em viagens, ou seja, a gente mais viaja para fora do que pessoas viajam aqui para dentro, muito déficit em transporte, então a gente é muito dependente de empresas internacionais para fazer os transportes
de cargas, por exemplo, de navios, de cargas aéreas. Então, basicamente, a gente depende muito do setor externo. Então, por isso a gente é deficitário estruturalmente. Somente quando a gente tem um saldo muito elevado na balança comercial, que é onde tem a medição dos bens, que a gente consegue um saldo positivo. E, normalmente, esse saldo positivo não é o suficiente para reverter o déficit que a gente tem estruturalmente em balança de serviço. Então, mesmo, ainda mais que a gente tem uma queda no saldo da balança comercial, porque a gente está importando muitos bens aí, como por exemplo, bens para investimento das empresas, então a gente vê aí que realmente o déficit ele acaba se elevando um pouco. Mas o mais importante de tudo isso é a gente observar a questão do investimento direto do país, que é o que os investidores gostam mais de ver, e a gente já chega em 70,2 bilhões de investimento direto no país, no acumulado em 12 meses. E mais importante do que isso, não é somente ver a entrada de capital, ou seja, a entrada de recursos financeiros aqui dentro do país, é ver a qualidade desses recursos. E a gente vê aí duas modalidades que chamam bastante atenção. Tá aqui ó, o nível de investimento direto no país, aí se vocês quiserem mostrar o gráfico aqui para a gente já dar, para a gente conseguir observar, né? A gente tem aí que o investimento direto no país esse mês foi de 5,2 bilhões. Está tendo uma leve queda aí, se você pegar no mensal, só que o acumulado em 12 meses continua tendo uma alta. E o mais importante, a gente vê a qualidade que a gente tem aí desse nível de investimento direto. Até acho que seria legal a gente colocar agora o acumulado em 12 meses para vocês verem aí que a tendência é de alta. A gente já está em 3,2% do PIB no acumulado em 12 meses. E como que foi a qualidade? A gente teve aí desses 5,2 bilhões de saldo somente no mês de setembro, com 2,2 bilhões disso foram de reinvestimentos de lucro, ou seja, lucro que não foi para fora do país. As empresas estrangeiras decidiram que esse lucro deveria ficar aqui em território nacional e ser reinvestidos na expansão da produção. Ou seja, esse movimento que a gente está vendo de elevado nível de investimento na economia brasileira também se reflete aí nesses investimentos diretos no país. E o outro ponto que chama a atenção também a quantidade aí de títulos mais especulativos, que a gente chama dos títulos em carteira, né, que são aqueles que geralmente vão para a Bolsa, para o mercado financeiro brasileiro, é a grande saída de títulos que você teve aí, do mercado de capitais, mas a grande entrada, 4,3 bilhões somente nesse mês, em títulos de dívida, seja ela pública ou privada. Então você vê aí que muita gente está comprando dívida brasileira. Quem diria que com uma Selic desse tamanho seria muito atrativo para o capital especulativo comprar dívida pública brasileira? Mas a gente vê esses dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que a Selic está aumentando o nível especulativo aí do nosso investimento direto no país, do outro lado, o capital real também está entrando em níveis bem mais elevados, Débora. E não é de se espantar ninguém, né, que essa alta da Selic e esse diferencial de juros que vai começar a acontecer agora, justamente, se a gente for comparar, né, principalmente se a gente for comparar com os Estados Unidos, então, nosso diferencial de juros para os Estados Unidos que está em queda, essa diferença vai aumentar, vai atrair mais recursos especulativos. A gente está falando isso há um bom tempo aqui no mercado de investimentos, né? Então, agora a gente consegue ver dados mostrando esse fator para vocês verem que a gente não está falando aí também. Não estava tirando isso do nada, né? E não estava dando nenhuma besteira. Isso tende a acontecer e procurar mais realmente dinheiro na renda fixa, porque isso também diminui o apetite pelo risco no mercado mais de ações ou nos mercados mais arriscados, porque ganhar o que se ganha na renda fixa brasileira não é para qualquer um, por isso que a gente está lá no segundo lugar nos maiores juros reais do mundo. Exatamente. Vamos falar agora também de outro assunto aí que foi divulgado nessa manhã, né, que é a confiança da indústria, né? Você teve uma confiança da indústria caindo em outubro, a percepção ainda é muito positiva em relação
ao presente, então todo mundo vendo uma demanda aquecida aí, só que você teve uma formação de estoques bem elevada e esses estoques estão em um nível um pouco acima daquilo que era desejado pela indústria, né, Débora? Então isso aí também ajuda a explicar. E um pouco de queda aí, né, talvez inclusive até já ligado à maior percepção de juros futuros, o que talvez faça com que a economia brasileira não tenha uma demanda tão alta assim no futuro, ou até porque você já teve um nível de investimento muito elevado aí por boa parte do ano, né? Você tem então um recuo, né, dessa expectativa sobre o futuro e esse aumento aí de estoque, né? Exatamente. Os pontos que ficaram aí em destaque nesse último índice de confiança, né, ou sondagem da indústria de outubro da FGV, foram justamente esses, né? Os juros eles podem se impressionar essa demanda no futuro e podem pressionar inclusive os níveis da indústria porque os custos vão ficar mais altos, os custos financeiros vão ficar mais altos, então isso acaba impactando a confiança do setor. Então quando a gente olha ali o índice da situação atual, ele ficou ainda praticamente índice da situação atual é como o setor avalia a situação atual do país, né? Então, para o setor, né, aqui no caso. Então, o índice da situação atual, ele teve uma pequena queda, mas ele ficou praticamente igual ao mês passado. O que realmente puxou o índice de confiança para baixo, que acaba sendo uma composição desses outros dois, foram as expectativas, né? O índice de expectativa, ele caiu de setembro para outubro. Então, se vê uma expectativa pior do que se via no passado, né? Então, se a gente pegar agosto, a gente tinha uma expectativa mais alta para o futuro e essa expectativa, essa análise das expectativas foram caindo ao longo de setembro e outubro. E justamente, né, essas expectativas que estão puxando os 2 meses de queda da confiança da indústria, o segundo mês de queda que a gente tem no indicador. Quando a gente olha aquela comparação, que eu acho que fica até mais fácil para a gente ver, aquela comparação em relação ao mês anterior, em relação ao ano anterior, isso fica mais nítido. Então, o índice de confiança cheio, né, que a gente chama, que é a confiança mesmo da indústria, caiu 0,6 ponto percentual em relação ao mês passado. Então, em relação a setembro, o índice de confiança ficou 0,6 ponto menor. A situação atual, como eu falei, ela praticamente andou de lado. A queda foi só de 0,1 ponto percentual, então uma queda pequenininha. A situação atual ainda é vista de uma forma até positiva quando se olha o relatório inteiro ali da sondagem da indústria, mas as expectativas realmente caíram. E essas expectativas, sim, estão bem ligadas ao fator aí da alta dos juros, que pode aumentar os custos. E aí a gente tem também a formação dos estoques, porque por mais que a demanda ainda esteja aquecida, os estoques estão começando a ser formados. Se a gente começar a ter uma formação de estoque maior, a indústria vai colocar um pouquinho o pé no freio, ela não vai produzir tanto porque já está se formando um estoque grande. Então esse é um ponto de atenção, já que a indústria, né, ou a confiança da indústria, que não é a indústria em si, mas a confiança da indústria caiu nesse mês. O outro ponto, e pelo segundo mês consecutivo, o outro ponto aqui que a gente tem na tela é a relação com o ano anterior, então a variação do índice de confiança da indústria em relação a 2023. E aí sim as variações são mais positivas. O índice de confiança cheio, então o índice completo, ele tem 9,1 pontos percentuais maior, ele está 9,1 pontos percentuais maior do que estava no ano passado. Então, por mais que a gente tenha tido esse recuo mais recente, a indústria brasileira, ou a confiança dessa indústria brasileira, ainda está num patamar muito melhor esse ano do que estava no ano passado. Em relação à situação atual, se avalia melhor a situação atual em 2024 do que se avaliava em 2023. 12,3 pontos percentuais de diferença. E as expectativas, por mais que estejam em queda e por toda a pressão que se tem dos juros, a gente também tem uma expectativa melhor para o futuro do que se tinha em 2023, vamos pensar para agora. Então, a alta aqui é de 5,3 pontos percentuais. Então, a indústria ela teve um momento ali de uma confiança bem acelerada e agora a gente tem um certo ajuste nisso também. A gente não pode tirar isso de mente. Num geral, eu acho que os pontos principais aqui, no cenário mais macroeconômico, realmente é a questão dos juros e essa pressão dos custos. E, pensando no setor,
essa formação de estoques pode acender um sinal de alerta, segundo aí a FGV. Mas o que eu destacaria esses dois pontos mesmo. Me chamou um pouquinho a atenção, Débora, a questão aí da queda da capacidade utilizada da indústria. Aí de duas uma, né? Ou realmente já teve alguns investimentos que já foram maturados e a indústria começou a ter uma maior capacidade do que tinha antes, ou realmente a indústria está reduzindo um pouco a sua produção, então está utilizando menos da sua capacidade de utilidade de hoje, então não teve aumento ou aumentou. De uma maneira ou de outra, isso aí mostra aí que o PIB potencial aí está meio longe, né? Porque assim, se está reduzindo, se está aumentando a capacidade ociosa da indústria, então significa o quê? Que a gente não está produzindo tanto quanto a gente deveria produzir. Então, da onde está vindo? Será que realmente é demanda essa questão aí dos juros, da inflação? Então, mais um pontinho, a realidade gosta de mostrar aí que existe que realmente não está completamente certo nessa visão do Banco Central, né? E já que a gente já vai começar agora o momento aí para começar a dar paulada em todo mundo, pelo visto, vamos falar da Tebet, porque a Tebet falou sobre confiança em cortar gastos, né? Ela teve uma entrevista aí que ela falou, repercutiu durante essa manhã, né? Mais aceno de mercado. O Mercadante também falou, a gente tem que falar que parece que agora está um consenso aí de que você tem que fazer esse ajuste fiscal, de que você tem que fazer esse corte de gastos das políticas públicas ineficientes. Estão falando muito da questão do salário, do seguro-desemprego aí, porque tem uma questão que parece que o seguro-desemprego aumenta quando o desemprego também reduz, então eles estão falando isso, né? Mas parece que virou um samba de uma nota só aí, todo mundo falando, o Mercadante falando que tem que reduzir, tem que fazer ajuste fiscal para aumentar o grau de investimento, para alcançar o grau de investimento. Simone Tebet falando aí, pelo menos achei um pouco melhor, né? Que ela falou, não é para alcançar o superávit ou déficit primário, não, é para poder aumentar o nível de investimento público da economia brasileira. Foi, pelo menos a desculpa foi um pouco melhor, né? E o Haddad que continua fazendo os acenos aí para tentar mostrar aí que o arcabouço veio para ficar e tem responsabilidade fiscal, né, Débora? Exatamente. A fala da Tebet, aí até a gente estava discutindo antes de entrar no ar, porque pelo menos ela falou em investimento e não focou tanto no superávit, porque o Haddad ele só foca mesmo nessa questão do superávit, de entregar as contas. Mas quando a Tebet fala em coragem para cortar gastos é o que não falta, assim, se a gente for pegar por um lado precisa de coragem mesmo, né? Porque precisa, enfim, não é nem coragem, quando a gente usa mais no sentido pejorativo daquela, nossa, coragem, hein? Porque é isso, quando você vai olhar nesses cortes de gastos e todas as questões que estão em pauta, normalmente, como a gente já falou aqui uma série de vezes, é do lado mais fraco da corda. Então, assim, que triste, né, fazer isso. Agora, coragem, eu acho que precisa para enfrentar mesmo esses acenos no mercado financeiro. Coragem você precisaria para enfrentar e não ceder a essas pressões. Eu acho que não para cortar gastos, né? Cortar gastos onde estoura o lado fraco da corda, que não vai ter um poder aí tão forte de retaliação, não precisa de tanta coragem. Coragem você teria que ter para enfrentar o mercado financeiro de frente mesmo e mostrar que existe um porquê desses gastos públicos sendo feitos de uma forma com qualidade, né, uma forma que traz ali um desenvolvimento para o país, não está trazendo esse risco que tanto se pinta. Então, acho que a coragem seria enfrentar isso e mostrar esse tipo de coisa. Agora, para cortar o lado mais fraco da corda, eu acho que não é coragem, né? É justamente o contrário. Mas vamos seguir, né? Porque a gente tem mais um assunto para falar para vocês, nosso tempo está esgotando, que é a questão dos COIs, que voltou para a manchete, né? COIs, para quem não sabe, são certificados de operações estruturadas, né? E investidores eles chegaram aí à justiça contra as corretoras porque tiveram prejuízos aí imensos em relação a COIs e também vendas casadas desses COIs, né? Até para concessão de empréstimos, assessores de investimento falando que caso você pegasse o empréstimo e o COI,
o que você ia receber do COI, ia superar os empréstimos. A questão aqui, né, acho que desde que eu entrei no Investidor Mestre mesmo há 3 anos, acho que a minha primeira live que eu fiz no Investidor Mestre, eu falo de COI, gente, porque o COI ele tem uma armadilha enorme por trás, justamente na falta de transparência que existe na venda ou na oferta desse certificado. Porque o COI, só para todo mundo ficar na mesma página, ele é uma operação estruturada feita com base em derivativos. Então você consegue estruturar uma operação de tal forma que você tem uma trava de alta, mais do que aquilo você não ganha, mas você também tem uma trava de perda. Você não vai perder mais do que 100%, ou você não vai perder ali, às vezes não tem a perda, né? Você consegue proteger o capital, talvez não tenha nenhum ganho também. Em alguns casos tem algumas correções que você consegue atingir, então uma taxa prefixada ao ano, tudo, mas em alguns casos nem isso. Você só não perde, você fica no 0 a 0, mas também se subir você tem uma trava de ganho. E tudo isso é feito por meio de operações, né, de derivativos. Você monta essas travas com operações de derivativos nos mercados, enfim, nos mercados principalmente de derivativos aí. Então você vai conseguir montar eu não vou entrar nessa questão técnica, até porque não faz nem sentido, mas você consegue montar essas travas. E isso era vendido para as pessoas como uma forma de, você quer experimentar o mercado de renda variável, mas você não quer ter perda, né? Porque o grande medo brasileiro, que tende a ser mais conservador com seus investimentos, é perder o capital investido, até porque a gente leva muito tempo para juntar esse dinheiro na maioria das vezes e não quer colocar isso em risco, né? Um dinheiro para o futuro, às vezes é tudo que a pessoa juntou na vida toda. Então a pessoa tem muito medo de perder qualquer parcela. Isso era vendido como, você tem um limite de ganho, mas você não perde. A primeira questão é que o dinheiro fica preso normalmente por 5 anos, às vezes até mais, para garantir que essa operação funcione. E se você tem essa estrutura montada dessa forma para ter essa garantia, isso precisa ser explicado. Que o dinheiro vai ficar preso ali por 5 anos. E você está prendendo o dinheiro da pessoa por 5 anos, o que favorece bastante a instituição financeira também. Porque você está falando para aquela instituição que você não vai resgatar pelo menos em 5 anos. O que deixava de ser explicado muitas vezes, e eu vi isso em vários anos que eu fiquei no mercado financeiro, e essa era uma das minhas maiores críticas, mas você está falando que o produto tem liquidez, mas a liquidez é você poder resgatar antes dos 5 anos, tá, gente? Então você poderia resgatar antes dos 5 anos, mas nas condições de mercado. Então a pessoa falava, você pode resgatar depois de 90 dias, mas não explicava que dependia das condições de mercado. Então, dependendo de quando a pessoa ia resgatar esse dinheiro, se a condição tivesse desfavorável, ela ia perder sim. Então isso era o primeiro ponto que não era explicado. Outra coisa que impulsionou muito esse mercado de certificados de operações estruturadas são as receitas que eles geram. Porque como é um dinheiro que entra numa operação que já está estruturada e que fica um dinheiro preso ali, isso favorece muito a instituição financeira. E a receita que ela recebe a cada aplicação dessa é ali a maior que tem. Tá? É uma das maiores que tem sim, né? Na notícia aí do nosso site ela tem de 3 a 5%, mas em alguns casos pode até ser maior. Então, na hora que a pessoa coloca o dinheiro na instituição, ela já recebe essa receita da operação estruturada. E aquele dinheiro vai ficar preso. Então, no melhor dos mundos, para a instituição financeira que está ofertando. Então, o que começou a ser visto? Que isso era uma grande fonte de dinheiro, uma grande fonte de receita, e os assessores começaram a ser pressionados para venderem esse tipo de operação a qualquer custo. Então não era observado o perfil da pessoa, não era observado às vezes a idade da pessoa. Isso já, né, até se você pegar ali até os depoimentos dos assessores para pessoas em idade avançada, né, uma coisa que é deixar o dinheiro dela preso e sem explicar os riscos que se tinha ali por trás dessa operação. Então, só pensando mesmo no lucro, só pensando na receita. E quando essas operações começaram, porque existem COIs até que bons, se a gente for pensar, se forem pensados muito direitinhos, mas tem muito COI ruim, gente. Eu já vi COI lastimáveis, COIs horrorosos. E aí que você ganharia muito mais fácil ali, mais no tesouro direto. Então eu já vi COIs assim horríveis. E aí isso era vendido justamente porque gerava essa receita muito grande, nessa ganância de cada vez fazer mais receita.
os assessores que também, quando a gente fala mercado financeiro, a gente não está falando desses assessores que também são ali trabalhadores que estão sofrendo uma pressão para vender as coisas. Claro, precisa ter uma ética, mas a gente está falando de toda a máquina que tem por trás, inclusive para fortalecer e tentar fazer com que os assessores tenham essa postura agressiva, porque também senão eles perdem o emprego. Então a pessoa começa a ficar desesperada e aí começa a ter essa falta de ética. Então o que precisa, eu acho, nesse caso é explicar direito o que é um COI, porque se explicar direito, eu acho que 95% das pessoas nem entrariam, mas né, justamente para tentar fazer essa receita, as pessoas iam para esse caminho. E não só isso, né? Ter uma transparência de quanto isso gera de receita, porque senão vira conflito de interesse também. Né? Você quer o que é mais interessante para você e não para o seu cliente, para o seu investidor. Então, eu acho que nesse caso a gente pode citar todos esses pontos, mas assim, gente, se um dia falarem de COI para vocês, avaliem muito bem, porque na maioria das vezes é só favorável para a instituição financeira, viu? Débora, vamos se despedindo aí de todo mundo. Aliás, antes para você já se cuidar melhor, eu vou me despedir de você aí, abrir para você falar um tchau para nossa audiência. Bom, pessoal, até amanhã. Não sei se estarei no estúdio aqui, espero que no estúdio dessa vez. Então, até amanhã e fiquem aí com os últimos recadinhos do André. Exatamente. Até amanhã, Débora. E lembrando, gente, nessa quinta-feira, no dia 31 de outubro, a gente vai ter a estreia mundial do documentário aqui no ICL do Pepe Mujica, Conversas com Pepe Mujica. Então, todo mundo sabe a importância que tem esse homem aí para a esquerda latino-americana. Teve eleição no Uruguai, ele foi muito importante. O cara foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, seu icônico Fusquinha Azul, e a gente vai ver então esse documentário que vai contar toda a trajetória de vida desse homem aí, que é sensacional. Então, gente, imperdível nessa quinta-feira aí, clica aqui em iclmercado.com.br para já ativar o sininho lá no YouTube, pra vocês não perderem nada. Então, gente, vai valer muito a pena, tá certo? E a gente vai entregar agora para os nossos amigos aí do Rolê ICL, o William Deluca e o Nuga Noblar, agora às 11h30 da manhã. E a gente volta aqui amanhã para falar de tudo que está acontecendo na economia com vocês, tá certo? Um abraço, gente, e até mais. Faltam só 2 dias para a estreia mundial do nosso documentário Conversas com Pepe Mujica. O filme que foi baseado nesse livro aqui do escritor Fabiano Restivo, Conversas com Pepe Mujica. Livro que acaba de ser lançado. Dia 31 de outubro, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite. Ninguém pode perder esse encontro.